Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, sou autor da saga A Era do Abismo, um dos autores da Sétima Chave e autor de Pesadelos através do Espelho. Hoje eu vou falar de Contos de Dying-Earth, de Jack Vance, publicado pela editora New Order, quase que o marcador aqui caiu, que é um livro sobre nossa Terra, só que num futuro muito, muito, muito distante, e é a Terra moribunda, é a Terra que está definhando, é a Terra que está aí nos seus últimos anos de vida. A Terra vai morrer em breve. Então é um mundo assim muito diferente do que nós vivemos hoje em dia. E é um mundo de fantasia, não é um mundo de pós-apocalipse, não é um mundo de ficção científica, nada do tipo, não. É um livro sobre fantasia, que inclusive é uma das inspirações para o RPG, para o Dungeons and Dragons. Inclusive aqui na contracapa vem dizendo, consigo ler assim? Fica meio embaçado se eu mostrar assim, não dá para ler direito. Então preciso dizer que não sou meramente um fã de Jack Vance, mas se ele é, na minha opinião, o melhor de todos os autores de ficção imaginativa, bem, eu sou fã e ele é. Gary Gygax, que é o criador do Dungeons and Dragons. Então, seja você leitor ou leitora, seja você escritor ou escritora, seja você RPGista ou não, vou falar aqui para você 4 motivos para você ler Jack Vance, Contos de Dying-Earth, publicado pela editora New Order. Começando com o fato disso aqui ser uma fantasia estranha. Isso aqui, inclusive, enquanto eu lia o Jack Vance, me lembrava bastante o Espadachim de Carvão do Afonso Solano. O Espadachim de Carvão é, no caso, o livro de fantasia brasileiro que é o mais... Ele vai pro lado menos tolkieniano e mais pro lado da estranheza. Então eu lembrei muito de Kurgala, de Adapak e do livro do Solano, do Espadachim de Carvão, enquanto eu lia Contos de Dying-Earth. Eu gostei muito de ver a fantasia sem ser tolkieniana, sabe? Realmente é um mundo que você vê que ele tende pro medievalismo, sabe? A política é bem medieval, tem magia, tem povos estranhos, raças diferentes, mas ele não segue aquela lógica que a gente está tão acostumado, que é de um mundo com elfo, com anão, com magos, né? Com guerreiros, etc. Não é essa abordagem, ainda assim, é um mundo de alta fantasia. Eu gosto muito desse tipo de fantasia estranha, tá? E você, sendo fã desse tipo de fantasia ou não, eu recomendo que você experimente também para você sair desse eixo tão tolkieniano que a gente está tão acostumado, né? Quando não é algo tão tolkieniano, ainda assim, algo com dragões, tipo Eragon, né? Com muito foco nos dragões, mesmo assim. Então, para uma fantasia, né, que é menos tolkieniana, menos elfos e dragões, ainda assim alta fantasia, isso aqui é uma ótima leitura, uma ótima experiência para a gente conhecer, para a gente expandir nossos horizontes do que a fantasia tem a nos oferecer. Além disso, esse livro tem várias perspectivas. Eu falei dessa questão, né, de ter várias perspectivas, enquanto eu falava também do Nihil e do medieval. Tô tentando me encaixar aqui na minha tela, que eu me vejo aqui, mas eu tô com um monte de coisa aberta ao mesmo tempo para ler meu rascunho, minhas anotações, enfim. Aqui. Enquanto eu falei, tem vídeo aqui no canal de Nihil e de medieval, eu elogiei como que esses livros trazem várias perspectivas e Contos de Dayan faz a mesma coisa. A maior diferença é que, no caso, né, medieval traz regiões diferentes da Europa e da Ásia no período medieval. Nihil traz um mundo como o nosso, só que desolado e muito melancólico, enquanto que Dying-Earth traz várias perspectivas de um mundo fantástico. A maioria dos personagens é mago, tá? É magos, no caso. A maioria é magos. Então mas ainda assim, são magos com poderes diferentes. São magos com também que conhecem lugares diferentes, que têm conhecimento diferente. Isso é bem bacana para conhecer esse universo, sabe? Cada um deles não é só, eles não têm só uma personalidade diferente, mas eles têm também um fragmento de conhecimento diferente sobre o mundo. Então a gente vai conhecendo o mundo aos poucos. É um mundo fragmentado que a gente vai conhecendo de forma fragmentada. Então é bem interessante ver como que
o autor trabalhou assim, várias perspectivas, são 6 contos, se não me engano, 6 ou 7, eu tô folheando aqui, acho que são 6 contos, então é um livro pequeno, tem 232 páginas total esse livro aqui, e são 6 contos, 6 capítulos, dá pra ler uma semana tranquilamente, e você vai conhecendo assim várias facetas e várias personalidades dessa terra moribunda. O terceiro aspecto é o sistema de magia. Cara, foi o sistema de magia mais único que eu já li na minha vida. Já li, por exemplo, Senhor dos Anéis, tem ali um pouco de magia através do Gandalf, né, de Saruman. Outro mundo que tem também esse sistema de magia bem interessante é o mundo desolado do Eduardo Krause. E de todos esses mundos, sinceramente, Dying-Earth me trouxe um sistema de magia que é bem singular, que foi também inspiração para D&D, mas dá pra ver que o D&D seguiu outro caminho diferente desse daqui, tá? Mas que a inspiração tá aqui com certeza. Então, uma forma de explorar a magia, uma forma de explorar o fantástico, uma forma de explorar os poderes sobrenaturais de um modo bem interessante. Por exemplo, sem dar muito spoiler, tem um dos contos em que o personagem quer aprender basicamente a fazer o que seria o que eu chamaria de homúnculo. Ele quer criar vida. Então ele está testando formas dele conseguir criar o corpo, criar a mente, criar o coração de uma pessoa artificial. Mas ele está faltando uma última peça de conhecimento que ele não tem. E ele quer, de alguma forma, descobrir isso. Ele sabe quem conhece, ele sabe quem tem esse conhecimento, mas como fazer essa pessoa, como persuadir essa pessoa a ensinar isso a ele, por exemplo. Então, não é só uma questão da magia no sentido meio Marvel, de que eu tenho um poder mágico que eu uso e eu ganho habilidade. Não é só isso. É também, o sistema de magia também está muito ligado à construção desse mundo, desse cenário, e como que isso está ligado também aos objetivos dos personagens e também ao que eles estão criando ali, sabe? E isso que gera curiosidade. Você fica lendo curioso para conhecer mais desse mundo e saber, né? Será que esse mago vai conseguir criar essa vida que ele tá tentando criar? Por que ele quer criar essa vida? Tipo, ao longo, algumas respostas são respondidas, muitas outras não são respondidas. Eu adoro isso, adoro que quando você não responde a todas as perguntas, você deixa reticências pro próprio leitor preencher as lacunas, né? Então, livros que sabem fazer isso me conquistam muito fortemente. Além do sistema de magia, como eu já comecei a falar aqui também, esse livro da Earth tem um universo único. É uma terra como eu nunca vi antes. Já li outras histórias que se passam na Terra também. Exemplo que eu já citei aqui outras vezes é Numenera. É um mundo que mistura fantasia e ficção científica, que é na Terra, acho que é 1 milhão de anos no futuro, ou 1 bilhão de anos no futuro, algo do tipo. É a Terra, tipo, muito no futuro, basicamente, tá? E ainda assim, Numenera também é uma pegada de fantasia estranha, que também é totalmente diferente disso daqui. Então, Dying-Earth consegue apresentar um universo único. Enquanto a gente lê... Cara, a gente lê, por exemplo, se você lê Senhor dos Anéis, lê Guerra dos Tronos e lê Eragon, você vai encontrar elementos similares nesses livros. Eles são muito diferentes, mas ainda assim eles têm ali dragão, sabe? Em algum momento aparece dragão na história, né? Tem espadas que são importantes para a história. Então tem alguns elementos ali que são recorrentes no gênero, né? Enquanto que esse universo aqui, tal qual como você tem também do Solano, né? Do Kurgala também é um mundo que eu não consigo comparar. Eu até consigo fazer algumas comparações temáticas, mas o mundo em si é muito único. A mesma coisa é Dying-Earth. A gente consegue sim encontrar certos temas que já foram explorados em outros livros, provavelmente posteriores a Dying-Earth. Esse livro aqui foi escrito originalmente na década de 70, tá bom? Então ele foi publicado no Brasil há pouco tempo, mas ele já tem uma longa história já tem um legado já esse livro. Mas ainda assim, quando você explora Dying-Earth, você conhece um mundo único. Eu posso citar aqui um quinto aspecto que eu não notei aqui, mas eu acabei falando dele, então eu vou só reforçar para encerrar como que o livro não responde a todas as perguntas. Autores têm mania de acharem que a gente precisa responder tudo, que não pode faltar mistério nenhum. E eu discordo fortemente disso. Acho que, de vez em quando, certos elementos que não são explicados, como, por exemplo, Tom Bombadil nos livros do Tolkien, né?
Quem que é aquele personagem, de onde ele veio, para onde ele vai, a gente não sabe, tá? Então, até mesmo o Tolkien trouxe elementos que ele não explica, que ele não responde no livro dele. Inclusive, o Tolkien nunca explicou a origem dos orcs. Se você ler o Silmarillion, tem ali uma explicação da origem dos orcs, mas que o próprio Tolkien não queria que aquela explicação fosse usada, tá bom? Quem decidiu usar aquela explicação foi o filho do Tolkien, o Christopher Tolkien, que editou o Silmarillion e publicou posteriormente ao falecimento do Tolkien, tá? Então, quer dizer, o Tolkien, ele mesmo, não explica quem é Tom Bombadil, não explica da onde vieram os orcs, por exemplo. Então, é bacana quando nem tudo é respondido, porque isso abre espaço, essas reticências deixam que a gente imagine o que a gente quiser, e isso gera debate na internet. A gente fica às vezes deitado na cama pensando naquela questão respondida daquele livro que a gente leu, não é verdade? Né? Então, mas alguns livros vão além e explicam menos ainda, e ainda assim se mantém interessante. Eles dão conteúdo suficiente para você explorar o mundo, para você entender mais ou menos como ele funciona, mas não o suficiente para você desvendar todos os mistérios desse mundo. E o Contos de Dying-Earth é excelente exemplo, eu diria que é o exemplo mais clássico de todos desse tipo de abordagem de fantasia estranha. Então, comenta aqui embaixo se você já leu Contos de Dying-Earth. Comenta aqui embaixo qual que é o seu mundo de fantasia estranha favorito. É Kurgala, do Solano? É Dying-Earth, do Jack Vance? É o Numenera, que eu falei que tem também já algumas vezes. Comenta aqui embaixo qual que é o seu mundo de fantasia estranha favorito. E se você também escreve, clica no link aqui na descrição da iniciativa Escrita Épica para você desbloquear todo o seu potencial de escritor ou escritora e alcançar seus sonhos de ter seu livro publicado e conquistar leitores por todo o Brasil. Senhoras e senhores, uma honra, até o próximo vídeo e a gente se barra pelo multiverso. Valeu!